Ai, bem agora que começou a gravar, eu ia falar que eu gosto tanto dessa música aí, Pedro, mas tudo bem, vamos lá. Bom, pessoal, então assim, iniciando a nossa aula, né, falando um pouco sobre o Marx, né? Então, o Marx, a trajetória de vida dele é uma trajetória de vida assim de quem, nossa, estava muito mal, cara. Nossa, se a gente acha que a nossa vida é ruim, é que vocês não leram ainda sobre a vida do Marx. Primeiro de tudo, o Marx, ele era filho, né, de uma família que vivia, assim, bem, não era uma família rica, era uma família classe média, não para alta, mas para baixa, mas como ele era muito inteligente, né, ele era um autodidata, então, quando ele era criança, ele já aprendeu a falar outras línguas e tudo mais, ele foi fazer faculdade, que era uma coisa que era rara, né, no século XVIII. E quando ele foi fazer faculdade, ele optou por fazer direito. Então, ele inicia a universidade fazendo direito. Mas as universidades do exterior, naquele tempo também, você escolhia as matérias para você cursar, optativas. E aí foi quando ele se apaixonou pela filosofia, pela história, pela filosofia, e acabou, então, defendendo, né, seu TCC sobre Proudhon, que é um grande pensador anarquista. E então, nesse período, o Marx, ele entrou também em contato com, com as pessoas que estavam organizando o Partido Comunista da época, assim. Não se chamava Partido Comunista, mas eram ideias, né, socialistas. Então, o Marx foi fortemente influenciado por isso, nessa época que ele estava na graduação. Como eu já falei para vocês, nesse período ele já era apaixonado pela Jenny, né, que depois se tornou sua esposa. Eles se comunicavam por cartas, completamente afetuosas, né? Ele escrevia cartas assim, então bem românticas para Jenny. E, e eles chegaram a ficar muito tempo sem se ver, mas estavam noivos. E aí, quando ele de fato voltou, né, da universidade, ele se casou com a Jenny. E a Jenny era de uma família rica, que quando ela decidiu se casar com Marx, eles ficaram apreensivos e quiseram meio que botar ela para fora, assim. E aí, então, ela exigiu já a parte da herança dela. E grande parte da vida que eles tiveram, nesses primeiros anos de casados, foi sobrevivendo com esse dinheiro da herança, porque naquele período e até hoje, né, gente, intelectual, infelizmente, não é muito bem valorizado. Hoje em dia, imagina, se ele recebesse pelo tanto de cópias vendidas dos livros dele, ele era a pessoa mais rica do mundo. Mas naquele período, não. Então, é assim que começa, né, essa história dele pessoal, certo? Então, ele tinha. Por que eu acho que é importante falar sobre essa vida pessoal? Primeiro, porque cada pessoa, né, ela tem muito a ver sobre a época que ela vive, certo? Então, as preocupações dele tinham muito a ver com a realidade que ele vivia naquele período, naquele momento. Isso é muito importante. Segundo, o Marx, ele foi casado. Então, isso já rompe com uma série de pensamentos equivocados que vão tratar que assim, que o casamento é uma relação burguesa e tudo mais. Não, o casamento, né, ele tem esse ato do companheirismo. Então, o casamento tipicamente burguês, que é contestado na análise marxista, é o casamento que acontece apenas por interesses econômicos, que era muito comum de acontecer naquele período, né? E que a gente sabe que vê aí, tipo, os casamentos arranjados e tudo mais. Mas o Engels, que depois a gente vai ver que foi o best friend do Marx, ele era contra o casamento, ele era super contra, ele vai escrever um livro falando sobre isso, tanto que ele era amaziado, não gosto dessa palavra, porque para mim morando junto é casamento, né?
mas ele nunca aceitou legalizar a situação porque ele era contra, porque ele acreditava que sim, o casamento era uma burocracia burguesa. Mas o Marx não, o Marx foi casado com a Jane. Tá. Então, pausa. O que que acontece com o Marx? O Marx, eu vou por aqui só, são poucos slides, mas só para vocês verem. Ele, bom, o que está acontecendo? Tá dando para ver o slide? Alguém responde no microfone? Deixa eu ver. Ah, beleza. Então, isso aqui é uma das coisas mais importantes para vocês saberem, assim, tá? Isso aqui vocês têm que anotar, porque isso aqui não vai ter, assim, só quem é estudioso do Marx sabe que esse é o plano, era o plano de carreira de estudo dele. Então, assim, todos os livros do Marx, eles vão se centralizar. Jô, não está aparecendo os slides. Então, peraí. Deixa eu interromper, deixa eu voltar. Agora vai. Agora foi, né, Pedro? Agora foi, Jô. Beleza. Então, assim, três coisas importantes. Quando Marx decide iniciar os seus estudos, que era sobre uma teoria de ação social, ou seja, era entender sobre o funcionamento do mundo, como era possível que as coisas pudessem ser modificadas, ou por que a sociedade estava da maneira que estava. Ele organizou um plano de estudos. Assim como vocês que vão fazer o vestibular, vocês precisam organizar um plano de estudos, né? O Marx organizou um plano de estudos. E o plano de estudos dele, então, tinha esses três aspectos: a economia política, a filosofia alemã e o socialismo utópico. Todas as obras do Marx, o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, Grundrisse, que são depois textos, obras, né, da época, que são notas que depois juntaram e fizeram um livro pós-morte. Todas as obras, elas têm em comum a análise desses três pontos, certo? Então, por exemplo, quando Marx ele vai citar a mais-valia, que é uma das teorias mais importantes dele, ele está estudando economia. E aí ele vai debater com autores como Malthus, né, Adam Smith, com caras que são renomados. E ele não vai... ele não vai... Ele vai observar esses caras, ele vai criticar e tal, mas ele vai ter um respeito muito grande, né? Ele vai entender que eram pesquisadores, ele vai dizer assim, olha, eu tenho outros planos, né? Mas eu entendo que esses caras foram muito importantes. Então, ele tinha muito respeito por esses autores na questão econômica. E aí, quando você pega, por exemplo, o Capital para você ler, no Brasil, normalmente nós temos a obra O Capital dividida em três partes. O Capital 1 foi a única obra, o único capital, né, dentre as três partes, que o Marx organizou. O Capital 2 e o Capital 3 foi o Engels, na pós-morte do Marx, que organizou. Organizou como, professora? O Marx tinha escrito, mas ele não tinha colocado as ideias em forma para publicar livro. O Engels foi lá e publicou como também uma forma de ajuda para a família dele, né, para receber pelos custos da obra publicada. Vou aceitar aqui. Então, o que acontece? Quando ele começa a estudar filosofia alemã, o Marx, ele tinha uma proximidade, nós dividimos o Marx em duas temporalidades, o jovem Marx e o velho Marx, tá? Então, quando tem, por exemplo, um encontro de pesquisadores sobre o marxismo, né, quem é o jovem Marx? O jovem Marx era o Marx da época da faculdade, que era um hegeliano. Então, a gente estudou semana passada o Hegel. Então, o Marx, ele partia das ideias do Hegel, mas depois ele começou a criticar o Hegel. Quando ele começou a estudar mais,
ele começou a ver que ele não simpatizava com as ideias do Hegel. Ele começou a entender que o Hegel ficava muito no campo das ideias. E o que o Marx propunha para a sociedade, para entender, era o mundo material. Por isso até que vai se chamar materialismo histórico dialético. O que é materialismo histórico dialético? É a capacidade de transformação material da sociedade. Então, por exemplo, o Marx, todos os escritos dele, eles incidem em um ponto que é transversal, que existe a luta de classes na sociedade. Como se dá essa luta de classes? Entre proletariado e a burguesia. A burguesia não é o cara que tem lá um carro de 50 mil reais e que se acha burguês. Não, não é esse cara. O burguês é aquele cara que ganha em um mês aquilo que a nossa vida toda nós não vamos ganhar. O burguês é o dono dos meios de produção. Então, por exemplo, é um empresário que tem muitas indústrias, que contrata pessoas para trabalhar para ele. E o proletariado somos nós, que precisamos trabalhar para sobreviver. Quando eu falo somos nós, mesmo que talvez você não trabalhe, mas, por exemplo, seus pais, que trabalham para fazer com que você sobrevivam, enfim. Então, ele vai estabelecer essa análise conjuntural da sociedade. E ele vai dizer a história de toda a humanidade é a história da luta de classes. Então, ele vai dizer assim: sempre teve na história, respeitando os seus períodos históricos diferentes, uma classe que explorava e uma classe que era explorada. Explorava e que era explorada. E aí, o Marx vai criticar autores como Saint-Simon, que eram idealistas do socialismo utópico. O que é o socialismo utópico? Tem-se uma compreensão que, por exemplo, o capitalismo ele é um modo de produção que ele é falho e que vai chegar em algum momento que as pessoas vão perceber que ele está extremamente em crise e que ele vai se transformar, porque não vai ter outro caminho, ao socialismo. Só que para o Marx, isso era um socialismo utópico, porque o capitalismo, ele vive de crise. Então, quando nós falamos crise em 2008, crise em 2014, crise em 2016, crise em 2018, crise em 2021, a gente não está falando de períodos diferentes, distintos. Isso é o capitalismo. A crise faz com que gere cada vez mais a desigualdade social. E o capitalismo, ele vive disso. Então, o Marx vai denominar como socialismo utópico as pessoas que acreditavam nisso, que o socialismo não precisaria de uma grande revolta dos trabalhadores, que são a maioria, contra os seus exploradores. O Marx ele vai romper completamente com essa ideia do socialismo reformista. Então, o Marx é um autor revolucionário. Esse é um aspecto que todo mundo tem que ter clareza. Para ele, não adianta reforma, tá? Tem que ter revolução. Oh, meu Deus, eu também e-mail sem querer. Não, não é para os slides estarem passando, não. É para ficar parado assim mesmo, o Hirata. Porque eu falo bastante mesmo. Ah, qual a diferença entre o Marx e o Engels? O Marx é o Marx e o Engels é o Engels. Tô brincando, Felipe. Não, isso é verdade. O Marx é uma pessoa e o Engels é outra pessoa. A diferença eu vou chegar lá, tá? Eles eram ambos muito amigos, mas não é a mesma pessoa, não é um pseudônimo, é importante saber disso. Mas eu vou chegar lá, tá? Primeiro a gente está lá no início da vida do Marx. Vamos ver. Quando chega o Best Friend Forever. Escolhe aí. Quem é? Responde aí no chat. O seu Engels na vida. Vamos ver quem. Eu proponho a teoria que eles eram o mesmo. Ah, você propõe teoria coisa nenhuma. É cada uma que eu tenho que ouvir. Os coitados escrevem 1 milhão de coisa. Ah lá. Vou agora aqui eu vou falar sobre o Engels. Viviane, ó, arrasou na pergunta. Prof, mas como vai haver revolução se não for radical? Vai esperar para sempre o capitalismo dar errado? Exatamente, é isso que o Marx fala. Essa é a ideia dele, entendeu? Essa é a ideia dele. Tem que ter a revolução, nessa ideia de que os trabalhadores, quando eles compreenderem
que eles são explorados e não aceitar mais isso, porque o mundo depende do trabalho deles, vai haver uma revolução. Não vai, porque isso vai ser uma revolução que vai modificar, né, completamente. Vocês param, respeita os historiadores. Então, esse é o Marx e esse é o Engels, tá? Não é com e sem chapinha. Parem de ser indecentes. Então, aqui, eu vou explicar para vocês, né, como este pensador tornou-se o Marx, o velho Marx, amado versus odiado. Então, eu coloquei aqui só para eu lembrar o roubo de lenha e os escritos da Gazeta Renana, que eu já vou explicar. Amigo e parceiro de escrita de Friedrich Engels. Luta de classes, que é a ideia, que ele vai entender que essa é a análise do Marx, é o que ele entende assim. Para analisar a sociedade, ele é isso, luta de classes. Essa é a ideia dele. E qual é, então, a solução? Aí a tese central dele, proletariado de todo mundo, univos, que é a frase que termina o manifesto do Partido Comunista. Então vamos lá. Olhando aqui para minha cara bela e feia. Gente, o Marx, a Gazeta Renana, quando ele terminou a faculdade, ele precisava sobreviver, né? Ele tinha casado, tudo mais, e ele começou a escrever para um jornal que se chamava Gazeta Renana, tá? Na Alemanha. E aí, para o Marx, a história de toda a humanidade é a história da luta de classes. Então, é toda a humanidade, tá? Não só desde o capitalismo, mas desde o feudalismo, todo. Mas é claro que a burguesia e o proletariado, eles se instauram com o capitalismo. Mas o que ele vai falar é que, por exemplo, antes da burguesia e do proletariado, a gente tinha o servo e o senhor feudal, que era uma luta de classes, diferente da luta de classes do capitalismo, mas mesmo assim ainda era. Vamos lá. O que acontece então? O Marx começa a escrever num jornal, e aí, na Alemanha, era muito, muito frio, e os camponeses, né, que trabalhavam nas indústrias e tudo mais, e trabalhavam, os camponeses que trabalhavam nas indústrias, não, os camponeses que trabalhavam no campo, os operários que trabalhavam nas indústrias. Quando chegava esse período de muito frio, eles precisavam comprar lenha para poder se aquecer em casa, né? Mas o que acontecia? Quando estava cada vez mais frio, os proprietários não deixavam o preço, né, ser um preço razoável para todo mundo poder comprar lenha. Então, tinham operários que chegavam a morrer de frio, né, passavam muito frio. Então, o que acontecia? Alguns camponeses, alguns operários, eles roubavam lenha. Eles roubavam lenha para poder sobreviver. E aí o governo, ele decidiu dizer que o roubo de lenha, ele seria um roubo considerado extremamente severo, que a pessoa ia ficar, ia ser presa, podendo inclusive, né, responder com a própria morte. E o Marx, ele estava escrevendo num jornal e ele não tinha autorização, mas ele pega e ele escreve um texto detonando. Ele não consegue se segurar. Ele lá vem textão. E ele escreve como é possível você saber que a pessoa estava roubando lenha, porque ao contrário disso ela ia morrer, né? Tinha pessoas que morriam de frio, eles precisavam para poder se aquecer, era uma questão de sobrevivência. E os donos das lenhas aumentavam o preço, o governo não fazia nada e queria culpar, então, essas pessoas. E aí foi a gota d'água. Ele ficou extremamente marcado, ganhou um chute na bunda, ganhou as contas, né? E aí ele teve que sair, então, do jornal. E foi quando ele decidiu, ele falou assim, olha, eu vou me dedicar a escrever sobre isso. E não foi uma vida fácil, tá? A vida do intelectual, como eu já disse aqui, não é uma vida fácil. E o Marx, ele não tinha muito incentivo. Então, como é que ele sobrevivia? Ele sobrevivia escrevendo alguns textos para jornais, depois vão surgindo jornais com perspectivas contra o capitalismo, aí ele vai escrevendo uma coisa aqui, uma coisa ali, mas grande parte da vida dele, ele foi sustentado pelo Engels, que se tornou seu melhor amigo. O Engels, em contrapartida do Marx, veio de uma família muito rica. O pai dele era dono de uma indústria têxtil na Inglaterra.
E o Engels, ele não se conformava com isso. Ele, na verdade, vinha dessa família rica, mas um dia, enquanto ele estava fazendo um passeio pelos bairros operários, ele ficou abismado, porque ele viu muita coisa assim deplorável. As pessoas moravam em cubículos, as pessoas não tinham alimentação, né? Ele vai chamar de bairros de má fama, que são os bairros em que a população pobre e que ia para a cidade para trabalhar acabava se amontoando, eram os bairros que proliferavam as doenças. Então, quando o Engels ele acorda para isso, quando ele percebe isso, ele começa a escrever sobre isso, que vai se tornar o livro, né, que é a obra preferida, minha obra preferida dele, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. E quando ele escreve esse livro, ele vai falar exatamente sobre os bairros que viviam essas pessoas, sobre como eram tratados os imigrantes, que eram os irlandeses, que iam para a Inglaterra e eram ainda mais explorados, né? E ele está falando sobre uma realidade que ele vivenciava, mas ele vivenciava de cima, porque ele era filho do dono. Então, ele está fazendo um trabalho de pesquisa contra os ideais do próprio pai dele. E ele ficava muito revoltado, porque ele queria sair da empresa do pai dele, mas o Marx falava, pô, você tem que ficar aí, cara, porque esse dinheiro é o que nos mantém, né? É o que mantém a minha família. O Marx já tinha os 4 filhos e ele perdeu também muitos filhos por conta das doenças, por conta de que ele era pobre e miserável. Tinha vezes da criança morrer de fome, né? Então era bem decadente mesmo. E o Engels era então aquele parceiro que continuou trabalhando na empresa do pai para poder fazer os estudos, né? Porque ele então investigava como era a situação dos trabalhadores e ele também mandava essa grana aí para ajudar nos gastos do Marx, né? Na sobrevivência do Marx. Então, o Marx foi extremamente perseguido, né? Porque ele defendia as suas ideias e então os governos ele ia caindo de um lugar para o outro, porque ninguém queria ter um pensador radical, né, revolucionário e muito menos perto da classe trabalhadora. E quando eles vão escrever o Manifesto do Partido Comunista, quem escreve a primeira versão do manifesto foi o Engels. Então, qual que era a ideia, né? Então, essa é a obra que vai marcar o início da amizade deles. Eles estavam formando um partido comunista dos trabalhadores, né, para reivindicar melhorias na indústria. E aí eles decidiram fazer um livro simples, né? Então, por exemplo, se você for pegar o Capital para ler, pode ser que você não entenda nada. Se você pegar o Manifesto do Partido Comunista, você vai entender. Por quê? Porque o Manifesto do Partido Comunista foi escrito para que todos na época conseguissem entender, os trabalhadores. Então, o que o Engels fez? O Engels ficou responsável por escrever a obra. E o Engels escreveu tipo perguntas e respostas. Então o Engels escreveu, e aí quando ele apresentou para o Marx falou, eu acho que não é bem por aí não. E aí o Marx reescreveu, né, o manifesto e colocou o nome do Engels, mas na verdade a escrita do trabalho, o manifesto foi só escrito pelo Marx. E aí são ideias, né, para o trabalhador que tivesse acesso, que foi impresso como se fossem panfletos, pudessem ter a compreensão. Então, eles vão falar assim: há um espectro que ronda todo o mundo, que é o espectro do capitalismo, que é o fantasma do capitalismo. E aí ele vai indicar, então, situações em que os direitos eram atacados pelo capitalismo, e no final, então, ele vai escrever proletariado de todo mundo univos, né? Que é dizendo assim, olha, vocês precisam se organizar. Então, o Manifesto do Partido Comunista foi escrito nesse sentido, certo? Exatamente, Atos. Quem nunca escreveu o nome do trabalho do amigo, né, sendo que o amigo não fez nada? Isso acontece. Mas depois, não pensem que só foi o Marx que fez isso. O Marx, às vezes, pegava bastante trabalho, porque ele precisava de dinheiro, pegava artigos para escrever para revista, para jornal, e ele não conseguia dar conta, ele mandava para o Engels, falava assim, ô Engels, eu preciso que você escreva para mim, põe meu nome para eu receber. O Engels falava, Marx, eu estou trabalhando na indústria, está muito pesado.
e o Marx fazia e brigavam, e daí o Engels escrevia e botava o nome do Marx. Não vamos pensar aqui que existe, era perfeito, era não sei o que e tal. Gente, primeiro que todos esses pensadores que a gente estuda e tal, eles têm falhas. Todos têm falha. Eu já vou apontar aqui uma gravíssima falha do Marx. Então, aí mais, a gente tem que entender qual era a concepção, tem algumas que são muito importantes, né? Então, vamos lá. Prof, esse manifesto pode ter sido um dos motivos. Não Hirata, não sei muito bem, mas porque já foi escrito depois, entendeu? O manifesto. Foi escrito quando já existia a classe operária, tá? Nas indústrias. Tá, por exemplo, prof, você tá tudo bem, dona Orquídea, olha, dona Orquídea, dona Rô, na Revolução Russa, sim. Eu vou falar sobre isso exatamente agora. Qual é a principal crítica do Marx, tá? Ao meu ver. O Marx, ele acreditava que a revolução, ela ia acontecer pelos trabalhadores operários, porque ele considerava que eram os trabalhadores mais explorados. E ele criticava os camponeses. Ele tinha uma ideia meio deturpada de que os camponeses eram atrasados, colonos, sabe? Ele não falava colono, né, gente? Eu tô falando aqui para vocês entenderem. Quando a gente quer falar assim, colono, jeca tatu, esse tipo de coisa, entendeu? E aí, o que acontece? Quem é o primeiro lugar no mundo a acontecer uma revolução socialista? A Rússia, que tinha 97% das pessoas camponeses. Então eles, pá, na cara do Marx. E o Lenin, que era marxista, que a revolução baseou-se no marxismo, ele vai fazer críticas ao Marx. Então, assim, não é porque você gosta de um pensador que você não vai fazer críticas a ele, você faz críticas a ele, tá? Então ele vai dizer, ele vai falar assim, olha, né, que o campesinato, o que foi a falha do Marx para o Lenin, era não entender que o campesinato ele podia não estar vivendo a exploração da indústria e tal, na pele, de ter que ir lá, mas ele estava sofrendo, porque ele estava perdendo espaço para a indústria. Os seus modos de vida, a sua cultura estava sendo atacada. Então, foi isso que modificou a Rússia, né? Que aconteceu a Revolução. Alguém quer falar? Que ligou o microfone? Então, assim, isso foi muito significativo. Então, isso é uma das críticas que se faz, né? Porque o Marx deveria ter entendido mais o caráter revolucionário do campo. No Brasil, por exemplo, o movimento social mais forte que a gente tem é o movimento social do campo, que é o MST, né? No México, é o movimento social do campo, que são os zapatistas em Chiapas. Então, assim, nesse aspecto, ele também foi um homem de seu tempo. Ele não previa o que ia acontecer. No entanto, a sua teoria de ação social, a gente ainda observa que realmente ainda acontece. Gente que tem muito dinheiro que explora quem tem pouco dinheiro, certo? Sobre isso, alguma dúvida? Tô sentindo vocês muito quietos hoje, sabe? Então tá bom. Tá morrendo por quê, o Pedro? Muito obrigada pelos elogios. Eu tô feliz da vida que o Palmeiras perdeu. Oi, Sara. Pedro, hashtag eu tô exausta também. Sara, pode falar. Não, Vivi. Peraí. Fiquei tão empolgada. Deixa eu esperar a Sara, que ela tem uma pergunta. Gruda nessa. Vivi, gruda nessa pergunta. Sara, faz a pergunta.
Tá, vamos lá. Eu vou responder a Sara, primeiro que tinha falado a pergunta, e depois a Viviane. A Revolução Russa não acontece, o Marx morreu, acabou. Marx e Engels morreram. Mas existiam pessoas que continuavam acreditando nos ideais deles, que foi o Lenin, na Rússia. E aí, a base da Revolução Russa foi nas ideias do Marx, de que se os camponeses eram a maioria, eles deveriam fazer uma revolução, tomar das mãos, tomar mesmo, ir lá pegar em armas e tomar, tocar os donos das indústrias, tocar a época o czar, que era como se fosse um rei. E aí o que acontece? Ele se baseou nessa ideia, né, o Lenin, junto com mais vários outros marxistas do período, como Stalin, o Trotsky, e aí aconteceu a Revolução Russa em 1917, mas isso aconteceu depois de que o Marx já tinha morrido e tinha ficado só os seus escritos, entendeu? Agora a dúvida da Vivi. Gente, isso aqui é muito significativo. Existem várias compreensões sobre o marxismo. Por exemplo, quando você escreve alguma coisa lá no seu Facebook, quem vai ler, entendeu? Às vezes cada um vai ter uma interpretação. Às vezes você vai postar um negócio, por exemplo, assim, você é mulher e você vai postar assim, mulheres, né, não aceitem menos do que tudo que vocês merecem, porque, enfim, contra o machismo. E aí, algumas pessoas vão ver, vão falar assim: nossa, essa daí tá mandando indireta pro namorado, pro marido. Aí tem gente que vai ler e vai falar: ah, verdade. Tem gente que vai ler e vai falar: não, não concordo. Tem gente que vai ler e vai curtir e falar: hashtag diz tudo. Então, o que você posta é interpretado de diversas maneiras. A partir do momento que você joga no mundo, as pessoas, elas interpretam de diversas maneiras. E aí o que acontece? Tem 1 milhão de interpretação diferente do Marx, tá? E aí, uma das interpretações do Marx que aconteceu durante a Revolução Russa foi do Stalin, tá? Que foi das fases do capitalismo até chegar no socialismo. Então, o que é isso, professora? Bom, por exemplo, o Stalin, ele tinha um pensamento muito diferente do Trotsky, que eram dois russos, né, que estavam na Revolução Russa, que eram os dois comandantes de exército. O Stalin era o comandante do exército que ficava na capital da Rússia, tá? Em Moscou. E o Trotsky era o capitão do exército que ia, então, nas outras cidades para fazer o quê? Para fazer a revolução. E aí, quando Lenin morreu, Lenin ficou doente e morreu, o Stalin deu um golpe, falou que o Trotsky queria o poder, enfim, nem tinha vindo ver o Lenin e tal, e assumiu o poder e se tornou um ditador. E para o Trotsky, o socialismo não era a mesma coisa do que era para o Stalin. E o jeito que o Stalin organizou o socialismo na Rússia era muito diferente da ideia do Lenin, que foi quem se tornou, né, inicialmente o principal líder revolucionário. Então, escreveu, Trotsky tem várias. Ele tem uma frase incrível que ele diz assim: que nós lutamos não apenas pelo direito do pão, mas também pelo direito da poesia. Ele escreveu muita coisa legal. O Trotsky, que foi o amante da Frida Kahlo, barra só para lembrar. Então, o que acontece? O Stalin, ele defendia a ideia que era a seguinte, que o capitalismo, ele tinha fases, né? E que o comunismo era passar essas fases até se tornar o comunismo, que é aquilo que eu falei no início para vocês. No Brasil, nós temos partidos de esquerda que acreditam nisso. O PCdoB é um partido de esquerda que acredita nas fases do capitalismo. Eles não pregam por uma revolução, eles pregam por reformas no capitalismo até se tornar, então, o comunismo, certo? Que é uma ideia distorcida da ideia do próprio Marx. Mas são ideias que são baseadas, que a pessoa fala assim, olha, mas essa ideia do Marx, ela não dá certo. Então, a gente tem que
adaptar, entendeu? Aí é essa questão. Você entendeu, Vivi? Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe aqui. A piadinha tosca para explicar o que é mais-valia. Este é o Karl Marx. Karl Marx achou que essa tirinha não valeria a pena. Mais-valia. Péssimo, mas eu achei legal. Tiozão. O que é a mais-valia? Primeiro, que é uma tradução errada, mais-valia. A tradução correta é mais-valor, tá? Mas tudo bem, não vamos causar, porque vai aparecer em todos os lugares mais-valia, mas só para vocês saberem. Mais-valia, verdade, deixa eu pôr a lista de presença, está aberta aqui. Vou colocar aí, dona Rô. Assinem a lista de presença, por favor, gente. O que é a mais-valia? A mais-valia, bem assim, basicão para vocês entenderem, é o lucro que o dono da empresa tira sobre o trabalhador. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no frigorífico e que vai cortar, né, sei lá, vai fazer o corte de 1.000 frangos pelo período que ela está trabalhando, por dia. Tem a lista de presença. Passei aí o link. Vou passar de novo. Essa pessoa que fez lá, cortou os 1.000 frangos por dia, ela vai receber o equivalente ao corte, por exemplo, de 600 frangos. Mas se ela trabalha os 20 dias no mês, né, cortando 1.000 frangos por dia, 20.000 frangos, né, o trabalhador ao final do mês, e recebe só pelo preço de um dia trabalhado, que dá de 600 frangos, todo esse excedente, ou seja, tudo isso que sobra, que vai ser vendido, é a mais-valia. É o que o proprietário vai receber da força produtiva, ou seja, do trabalho, de fazer ali no frango, do trabalhador, que é o lucro. Isso é a mais-valia. Então, por exemplo, eu sou a proprietária, né, do frigorífico. O Gabriel trabalha para mim. Ele vai trabalhar para mim um dia, e nesse um dia que ele trabalhou, já é o suficiente do salário que eu vou pagar para ele. Mas ele vai trabalhar para mim 20 dias durante o mês. Entendeu? Então, esses outros 19 dias, esse lucro vai vir para mim. Isso é a mais-valia que o Marx fala, tá? É o lucro excessivo acima da força produtiva. O que é força produtiva? Tá? O que é trabalho? Trabalho, gente, não tinha essa ideia de uma coisa ruim. O trabalho ele deveria ser associado a uma coisa prazerosa, tá? Mas nos é tirado, nos é explorado a nossa força produtiva. Então, por exemplo, o que acontece? Né? Vou dar um exemplo da minha categoria, que são os professores. Os professores trabalham muitas vezes 40, 60 horas por semana, os professores da rede estadual, né? E recebem lá no final do mês, sei lá, o último concurso que teve estava 1.200 para 20 horas. Só que daí, esse grupo de pessoas que trabalha e tudo mais, essa mais-valia, essa condição de exploração, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: nós vamos fazer uma faculdade normalmente porque a gente gosta, mas a exploração ela pode ser significativa para você deixar de gostar daquilo. Então, por exemplo, eu comecei fazendo história, um exemplo, e aí de repente eu estou sendo extremamente explorada, estou dando aula, um monte de aula no estado, eu chego assim, estou ficando, né? Porque não é só dar aula, você tem que preparar, chega na sala de aula, tem aluno que não respeita, tem alunos com problemas psicológicos que procuram a gente não tem formação psicológica, mas você quer ajudar. Enfim, tem vários problemas. O que acontece? De repente a pessoa cria uma repulsa daquilo que ela amava fazer, que era dar aula. Então, a exploração do trabalho, ela se dá assim também, tá? Não só na questão do valor econômico, mas quando a gente se afasta. Vocês já viram, por exemplo, aqueles professores que têm um caderno que eles dão, não sei se é o caso de vocês, mas no meu caso isso aconteceu.
não que eu fiz, mas quando eu estudava. É o professor que pega um caderno, enxerga o caderno tá velho, e que todo ano passa o mesmo texto no quadro, as mesmas atividades, as mesmas coisas, nunca faz uma coisa diferente, né? Tipo assim, aquele professor que todo mundo já sabe, esse professor vai ser assim, assim, assado, vai passar a palavra cruzada e tal. Então, assim, essa pessoa, tudo bem que existem pessoas que realmente não têm a vocação para ser professor e tal, mas existem pessoas que estão extremamente esgotadas, né? Que não aguenta mais. Então, aquilo fica mecânico, como essa tirinha aqui, ó, que eu trouxe para mostrar para vocês, que já caiu uma vez, ó. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então, isso acontece muito também na divisão de trabalho, né? Com a Revolução Industrial, ocorreu-se uma divisão de trabalho muito significativa em todos os setores. Quando a gente fala assim, divisão de trabalho, normalmente nós pensamos muito na fábrica, porque a fábrica é o exemplo mais fácil para a gente pensar, né? Por exemplo, o que é a divisão de trabalho? Um vai apertar um parafuso, um vai cortar tal coisa, um vai pôr a porta, um vai pintar, né? Uma seção, são setores, certo? Mas isso aconteceu no meio intelectual também. Por exemplo, o que é? Nós terminamos uma graduação, então, digamos assim, por exemplo, terminei a graduação de História. Quando eu terminar a graduação de História, eu vou fazer um mestrado, eu vou escolher um tema para eu ficar mestre naquilo. Depois eu vou escolher outro tema com recorte temporal e espacial para eu me tornar doutora naquilo. Mas o ideal seria se eu fosse doutora em várias coisas, mas nós não temos tempo mais para isso, porque isso seria necessária a dedicação de muito tempo para você escrever. Por exemplo, o Marx demorou 10 anos para escrever o Capital, né? Hoje nós temos 2 anos para concluir o mestrado e 4 anos o doutorado. Então, você precisa fazer, o tempo está urgindo. Então, assim, todas as nossas áreas das profissões, elas se tornaram assim, certo? Então, isso atingiu a todos. É claro que alguns sempre é um pouco pior e outros, né, sofrem um pouco menos. Não, a alienação, ela se dá quando alienação no conceito de Marx, né? Peraí. Não, comunismo não é o mesmo que socialismo. Eu já vou explicar. Alienação é o seguinte: alienação é quando, vou dar um exemplo, você vai conversar com o Gabriel. Gabriel trabalha no frigorífico e o Gabriel, ele tá cansado e tal, mas ele não entende, né, que ele é explorado, por exemplo. Porque ele acha que ele trabalha e ele consegue comprar um carro e pôr um som, né, hétero top, o Gabriel, só que não, né, mas ele acha que pelo fato disso, que é fruto do próprio trabalho dele, né, ele é alienado no seguinte sentido: ele não consegue entender a totalidade, que ele não está sendo agraciado pela empresa, é o trabalho dele que está fornecendo isso. Então, alienação é quando você não entende o processo disso, tá? O processo da exploração e o processo que isso incide na sua vida. Bom, a pergunta de US$ 1 milhão. O que é o comunismo? O que é o socialismo? Quando eu dei aula sobre Revolução Russa, lá atrás, eu expliquei isso. E só para aproveitar que agora tem bastante aluno e falar, nós vamos voltar do zero a disciplina de história a partir não é do Estado. Vou explicar. A minha voz está travando? Está travando para vocês?
Então tá. Nem para cair a internet, né? Para eu ter uma desculpinha para falar assim, hoje eu tô de boa, caiu a internet, gente. Vou começar de volta. Na verdade, mal comecei. Vamos lá. O comunismo, ele seria uma etapa avançada do socialismo. Então, o que é o socialismo? O socialismo, ele é o seguinte, é quando aconteceu, então, a revolução, né? Os trabalhadores conseguiram poder, os trabalhadores que são a maioria, eles colocaram, então, na mão de um Estado que é representado pelos trabalhadores e que o Estado se torna, então, o proprietário. Então, por exemplo, o Estado, isso aconteceu na Revolução Russa. O Estado se tornou, então, responsável pelas fábricas. O Estado se tornou responsável pela educação, mas o Estado se tornou responsável não como é, por exemplo, o Estado no Brasil, em que tem educação pública, mas as pessoas precisam pagar, às vezes, estudo privado, porque falta professor, porque não tem condições suficientes. Então, teve reforma agrária. A revolução foi a reforma agrária. Então, o que acontece, pessoal? É porque eu tô me perdendo, porque eu já dei esse conteúdo tantas vezes, mas nós vamos voltar a ele, tá? Então, assim, quem tem bastante dúvida, gente, em março nós vamos ter aula sobre a Revolução Russa. Participem. Então, o que acontece? O socialismo, né? Então, quando o Estado toma conta disso e o Estado é comandado pelos trabalhadores, a ideia é: nós vamos organizar até que chegue um momento que não precise de Estado, entendeu? Que é o comunismo. A gente não vai precisar de Estado. Por isso que, teoricamente, não existiu sociedade comunista, só socialista. Era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque sempre teve o Estado e teve, inclusive, o Stalin, que era um ditador que representava o Estado, certo? Então, o comunismo, ele é um avanço do socialismo no sentido assim, o socialismo vai começar a organizar a sociedade para que exista o comunismo, que é a comunhão dos bens para todos, entendeu? Diferencia que no comunismo, no anarquismo, não existe lei, não existe, por exemplo, sindicalização, a liberdade é em ato individual. O comunismo, a liberdade é coletiva. Então, por exemplo, não é que porque não vai existir o Estado que vai ser uma baderna, não. Os trabalhadores vão organizar, vai ser coletivo, comunhão, comunismo, entendeu? O anarquismo é individual, entendeu? Cada um é uma estrela, já dizia o Raul. Sobre a reforma agrária, a Revolução Russa, ela começou por conta da reforma agrária, porque eram camponeses. Os camponeses reivindicam o quê? Terra. Então, foi expropriado as terras do Estado e dividido entre os camponeses, foi o início da Revolução. De nada, Mariana. Mais dúvidas, pessoal? Não é a mesma, porque o liberalismo, você tem uma liberdade que não é uma liberdade. Por exemplo, dizer assim, todos nós aqui podemos ir no mercado agora e nós temos a liberdade de comprar o que a gente quiser. Só que não. A liberdade vai ser o que vai caber no meu bolso, entendeu? Por exemplo, vai ter, sei lá, um sabonete de 15 reais e um sabonete de R$ 1. Eu, entendendo a minha situação, a minha liberdade é comprar o sabonete de R$ 1. Não é porque eu tá lá no mercado que eu vou conseguir comprar, entendeu? Não, Diego, isso é uma opinião sua, né? E isso é super particular. Se você acredita nisso, é real. Cada um pode ter uma ideia sobre se isso pode acontecer ou não pode acontecer. O fato é que o Marx nunca escreveu o que era o comunismo. E isso que é bem absurdo, assim, entre as leituras de algumas pessoas, é porque o Marx ele nunca definiu o que era o comunismo. E as pessoas ficam, porque o Marx... Gente, entendeu? Filho, menos querido. Então, assim, isso acontece muito, né? Das pessoas colocarem na boca, assim, na boca não, né? Mas nos livros, falam, não, porque o Marx disse isso. Não, ele não disse, entendeu? Ele não disse, não.
Ele sugeriu, que ele deu a entender que seria uma sociedade melhor e tal, mas ele não falou assim, comunismo, né? O que era e tal. Ele disse assim, olha, nós temos um problema, que é a luta de classes, e nós temos um modo de resolver. A revolução, a classe trabalhadora se unindo e entendendo que ela é a maioria e que, portanto, ela deve comandar. Ela que é tão explorada, né? Então é isso, essa é a base do pensamento. Nossa, Vivi, ele só explicou o problema e só deu a solução. Quem me dera! Vocês sabem como é difícil isso, gente? Escrever um problema e ter uma solução para o problema? Nossa Senhora! É isso, Vivi. A Andressa continua nas viagens dela. Eu não sei o que a Andressa bebe antes de vir para a aula. Esse aqui, vou tirar uns pó, é o Grandrice. Esse livro, você está falando que é água, né, Andressa? É o que reúne, então, os últimos escritos do Marx. Esse livro ele foi traduzido para o Brasil em 2011, tá? Então ele nunca tinha sido traduzido. E aqui, olha só como ele é bem fininho. Eles vão ter notas do Marx que até então não tem em nenhuma outra obra. Então, nesse livro especificamente, ele vai falar de coisas que talvez ele tenha falado em alguns outros lugares, mas que no avanço da teoria dele, ele vai avançar aqui, tá? Nesse livro, que é o Grundrisse. Que o livro está na charge? Vamos lá. Isso aqui que eu queria conversar com vocês. Essa charge aí. Aqui diz que a religião é o ópio do povo. O que você acha que isso significa? A TV responde. Significa que Karl Marx ainda não tinha visto nada. Marx é extremamente atacado pela religião por conta dessa, dessa frase, tá? Ele fala assim, a religião é o ópio do povo. Como se fosse assim, ele está querendo dizer assim, a religião é o que faz com que o povo não enxergue a realidade, tá? Ele foi extremamente atacado, né, pelas religiões, mas no contexto que ele estava escrevendo, ele estava fazendo uma análise, pensando assim, de quantas vezes a religião, para algumas pessoas, ela serviu de modelo para poder explorar as outras pessoas. Então ele faz duras críticas à religião, né? São duras críticas que ainda hoje, em alguns momentos, em algumas situações, podem ser feitas, né? Mas por isso que assim é como se fosse, se você é cristão, você não pode ler Marx, você não pode se simpatizar com ele, entendeu? Por isso que tem-se uma crítica muito invasiva, assim, e enfática de que, por algumas pessoas, né, de que não se pode ler Marx porque ele fala mal da religião e tal. Ele fala mal de muita coisa, entendeu? E essa perspectiva que ele tem da religião, né, dessa crítica da religião, ela é interessante para a gente pensar algumas coisas ainda hoje, né? Então, eu acho que isso é importante para se pensar, né? E entender do que ele estava falando. Ele estava falando, estava fazendo uma investigação desde a questão da religião na época da Idade Média, de como muitas vezes, por exemplo, a religião impedia que as pessoas soubessem que fossem alfabetizadas. Por quê? Porque só os padres, na época, podiam ler a Bíblia, né? Não queriam que as pessoas lessem e entendessem que muitas das pregações que eles faziam não eram verdadeiras, como comprar um lugar no céu. Então ele está criticando severamente tudo isso, né?
Então, tem que sempre assim, ó, ler o autor no contexto que ele escreveu. Sim, Gabriel, o Capital para Crianças é muito legal. Dúvidas? Questions? Cadê? O Derek não falou nada hoje. O Derek está estudando para ser pastor. Eu estou esperando o Derek se pronunciar. O Derek tá, eu aceitei ele. Ah, ele... Ixi, será que ele ficou meio assim? Também, o Marx era materialista. O que é materialista? Materialista histórico dialético. E para ele, o mais importante não é que ele queria comprar um monte de coisa, não é isso. Materialista no sentido assim, ele achava que as coisas precisavam ser feitas, que o homem tinha que fazer. Então, ele acreditava que a religião muitas vezes fazia com que as pessoas ficassem amenas, que as pessoas aceitassem, por exemplo, você é pobre e você tem que ser pobre mesmo, porque os pobres é que vão para o céu, esse tipo de coisa. Então ele está criticando a religião, falando assim, ó, a religião impossibilita as pessoas de pensarem criticamente. Nesse contexto. Exatamente, Rafa, é exatamente isso. A gente não pode pegar um autor, endeusar e não entender sobre o que ele está falando. E ao mesmo que seja, por exemplo, é um autor que eu gosto muito, mas tem críticas, entendeu? É isso, assim. Questionamento aqui que eu gostei, hein? Pergunta nível faculdade. Vamos lá. Do Cleiton. Palmas pro Cleiton. Palmas no chat pro Cleiton. Não, dialético significa mudança, transformação. Materialismo dialético significa uma mudança material que é visível. Não, nada a ver com maioridade e minoridade. Tá, Gil? O do Cleiton, vamos lá, só a Andressa me obedeceu. Uma pessoa que usa as teses marxistas na crítica ao capitalismo, mas que não seja revolucionária, pode ser considerada marxista? O que vocês acham? A Isa diz que acha que sim. A pergunta é difícil mesmo, Irata. Irata, você é japonês? Ah, e africana? Nossa, que massa! E é uma mulher. Como fala seu nome, Irata? Que Irata é seu sobrenome? Escreve seu nome aqui para Hirata, desculpa, Hirata. Mas você é imigrante? Deixa eu me concentrar aqui na pergunta, que eu já vi ele no chat. Que legal, muito legal. Gente, é o seguinte, como eu disse para vocês, existem várias leituras sobre o Marx. O Stalin era marxista? Era, na concepção dele. Então, uma pessoa que acredita, por exemplo, eu falei do PCdoB, que é um partido marxista, tudo depende da leitura que você tem do Marx. Então, se uma pessoa acredita, né, que é a revolução, acredita que é no marxismo e tal, que ela é marxista nas teses e tal, mas ela não é revolucionária, ela é reformista, ela não deixa de ser marxista, porque é a leitura que ela faz do Marx, entendeu? Então, sim, Cleiton, a resposta é sim.
A pronúncia ela escreveu ali, é Hirata. Mais dúvidas, pessoal? Hoje as perguntas estão muito boas. Tô gostando. Ai. Cri, cri, cri. Ele falava mal da mais-valia, Hirata, porque a mais-valia, ela tem uma premissa básica, que não é o desenvolvimento, é a exploração. Então, quando o Marx está falando, o Marx não acha que as pessoas, por exemplo, uma sociedade ideal é que as pessoas não trabalhem. Não. Uma sociedade ideal é que as pessoas trabalhem, mas que as pessoas recebam, né, igualmente por esse trabalho. Então, por exemplo, a gente tem uma compreensão muito errada que, que recebe bem só quem trabalha bastante. Por exemplo, um cortador de cana, um boia fria, né, um catador de papelão. Os caras trabalham muito, recebem muito pouco. Então, a grande crítica do Marx é o seguinte: o que é desenvolvimento? O desenvolvimento, a premissa é que nós estamos nos desenvolvendo. Mas numa empresa, quem está se desenvolvendo através da mais-valia não somos nós, é o dono, tá? É aquele negócio assim, esse ano, se Deus quiser, vou trabalhar bastante para pagar a viagem da praia do meu patrão, entendeu? Não é a minha viagem na praia, é a viagem dele. Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se fosse mais igualitário, todo mundo ia poder ir para a praia. O desenvolvimento ia chegar para todo mundo. É isso que ele está querendo dizer, entendeu? A mais-valia é o que acontece atualmente. Por isso que o pensamento do Marx ele ainda é tão atual. Por isso que a gente está discutindo ele, né? Depende, Felipe. O que você acha que é uma qualidade do comunismo? Porque, por exemplo, a viver, ter dignidade, viver com dignidade, a gente poderia falar que é uma característica do cristianismo. Jesus Cristo falava sobre isso também. Felipe. Mas é verdade, Rafa. Felipe, você está infiltrado? Eu conheço um Felipe, ele fala comigo exatamente assim. Se for você que está infiltrado aqui, saiba que não, eu não quero ir para Cuba com você. Até me perdi. Ele dizia que a solução, ó, a Rafaela está dizendo que vai com você, então pode levar. Mas não é por causa disso. Gente, o meu problema não é com Cuba, o meu problema é com o Felipe. Mas é um Felipe que eu tô achando que tá infiltrado aqui. Mas não quero entrar nessa discussão. É o seguinte, o Marx, o problema da sociedade para ele era a luta de classes e a solução eram os trabalhadores se unir. Ele falou isso. O que as pessoas entenderam? Comunismo. Entendeu? É que eu tenho um admirador chamado Felipe, isso é verdade. Desde a época da faculdade. E daí, quando começou falando, mas sou eu, é porque quando falou assim, fale minha querida, aí falei assim, é bem o tipinho. Entenderam, pessoal? A gente faz o que pode, né, Rafaela? Comunista nos corações. Sim. Hirata, sim.
Sabe que uma vez na UniOeste, se vocês entrarem, vocês vão entrar, hashtag fé, na UFPR, tem os Spotteds, né? Que são as páginas de você mandar, tipo Tinder Prevec, Tinder Vec que a gente faz. Então, aí, por exemplo, você vai no, sei lá, você vai no restaurante universitário, aí você tá com uma blusa verde. Aí você é, sei lá, de veterinária. Aí recebe lá no Spotted. Ah, a gatinha de veterinária que tava com a blusa verde hoje, sei lá. Aí dá uma cantada na área de veterinária. Aí na área de história, nossa, é, tinha várias do Marx. Nossa, tinha umas tão boas, eu tô tentando lembrar agora, mas não tô lembrando. Mas as de história era assim. Ah, esqueci. Olha, eu tô ficando ruim das ideias. Mas é bem interessante para entender a ideia dos caras nas cantadinhas lá. A ideia dos caras que eu tô falando dos pensadores, tá, gente? Por favor, não vão. É exatamente tipo isso aí, Diego e Mariana. Exatamente isso aí. Hum, vou anotar aqui umas dessas aí para usar aqui com meu marido. É verdade, essa me chama de comunismo e se divide comigo. Eita, nós. Essa aí você pode mandar para várias pessoas, né? Falar assim, ah, comunismo. Chega, gente, sou uma professora séria. Para de ficar mandando essas coisas para. Tem umas do Getúlio Vargas também muito boa, gente. Você roubou meu coração. Como que é? Ah, tem umas assim até bem interessante. Pessoal, alguma dúvida? Ah, é verdade. Não vamos entrar nesse mérito aqui não, Rafaela, porque senão nosso vídeo vai ser expulso. Gente, eu sempre fico olhando lá no YouTube, no, no negócio do Prevec, para ver se as pessoas estão detonando na aula ou dando negativo. Mas eles tiraram os comentários, graças a Deus. Por isso que eu falo, se tivesse os comentários lá, já ia ter arrumado altas confusão lá. A aula vai até vocês ficarem mandando pergunta, parar de ficar falando de cantada, que eu não gosto disso, tá, gente? Tô esperando as perguntas de vocês. Também tô com sono. Ai, gente, obrigada. Hoje eu nem tive, assim, a decência, né, de conseguir organizar mais slides, só que o marxismo é uma coisa que eu tenho certo domínio, então eu sabia que, você sabe que assim, a pessoa tem que te vencer no gogó. E é isso. Mandar uma cantada para vocês, tá bom. Eu vou mandar depois lá na página do Prevec, mas vai ser só assim. Vou mandar uma cantada lá, vou escolher uma e vou colocar. Daí vocês curtem lá. Mais dúvidas, pessoal? Vocês, hein? Para de pensar em namorar, tá? Vocês têm que pensar em estudar. É contra o positivismo. O Marx, ele achava interessante a, os métodos dos positivistas, que eram extremamente rigorosos com método científico, mas ele era contra o positivismo. Positivismo, o pai do positivismo, a gente coloca que é o. Gente, não é o Comte, não é o Kant, é o Comte, tá? Isso. Conte-me mais sobre a sua história. Tá, foi péssima. Vamos lá. Então, o que acontece? O Comte,
O que é o positivismo? O positivismo é, primeiro, um estudo científico baseado em dados oficiais. E qual que é o problema disso? O problema disso é que os dados oficiais sempre vão favorecer o quê? O poder vigente. Então, o positivismo, ele tinha um rigor teórico, um rigor científico, de dizer assim, por exemplo, você precisa apresentar os seus métodos. Quais são os seus métodos? Os seus métodos são estudar as estatísticas para comprovar alguma coisa da sua teoria? Então, você ia apresentar os seus métodos, você ia ser rigoroso. Então, o positivismo, ele não é de todo mal, porque o positivismo ensina que nós precisamos ser rigorosos com os métodos. O problema é que o positivismo acha que na ciência a gente não tem interferência da nossa subjetividade. E na ciência tem interferência da nossa subjetividade. Sempre tem. Então, por exemplo, dependendo do lugar que você vem, você vai achar que bandido bom é bandido morto. Dependendo do lugar que você vem, talvez você não vai achar. Então, são coisas que, por exemplo, acreditar que um juiz é imparcial. Temos casos aí no Brasil que comprovam que os juízes não são tão imparciais assim. Não sou eu que estou dizendo. É o que está rolando por aí. Então, tá vendo? Nesse vídeo eu já me comprometi, amigos do YouTube, várias vezes. Mas, enfim. Então, é isso que acontece. O positivismo tem as suas críticas, mas tem o seu lado bom também. Pode fazer mais minha aluna japonesa com mistura africana. Eu gostei que você faz bastante perguntas, pode falar. Vai ser banido esse vídeo do YouTube, tá? Vocês param de falar bobagem, porque depois vai ter um xizão lá na minha cara. Ninguém vai poder assistir. Também não tá achando ruim, não. Né? Não, tô achando bom. Eu também faço e a senhora não gosta de mim. Senhora, Felipe? YouTube é vermelho. Felipe, quem disse que eu não gosto de você? Eu gosto de todos vocês. YouTube é bem severo. Tava cortando uns vídeos dos LGBTQI+, lá e tava bem revoltada. Mais alguma dúvida, pessoal? A Kathleen não veio hoje, né? Ela falou bastante do BBB na outra aula. Eu ia falar para ela não assistir BBB mais, não. Vai ficar doente. Não, ele não era estudioso da metafísica, porque ele era estudioso do materialismo. Então, a metafísica, que fica muito no campo das ideias, o Marx ele criticava isso, né? Mas assim, não é que ele não gostava dos camponeses, ele achava que na revolução talvez os camponeses fossem ser durões, entendeu? Por exemplo, vou parar de gravar a aula e vou falar um negócio. Tchau, amigos do YouTube.